Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando mais um programa Escola de Discípulos. Estamos aqui mais uma vez para trazer aquele bate-papo informal. Estamos aqui para falar sobre teologia de uma forma simples, objetiva e principalmente de uma forma bíblica que vem enriquecer a sua vida. Fique ligado conosco, pegue caneta, pegue papel, amigo internauta. Só lembrando a vocês que a nossa página no Facebook já está disponível para você. Você que quer acessar as últimas aulas que nós tivemos aqui, os assuntos que foram pautados, vai lá na nossa página, curta a nossa página, divulga a nossa página. Temos a Escola de Discípulos, siga-nos no Instagram e também no nosso canal no YouTube. E hoje, né, Pastor Márcio, Sim. Evangelista Lucas Campos, estamos com um assunto maravilhoso, um assunto verdade. enriquecedor, e nós falaremos sobre o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais, Pastor Márcio. Maravilha, um assunto que se faz necessário, não é? Na igreja odierna, independente da denominação que você sirva, até porque nós estamos aqui para nos posicionarmos com aquilo que a Bíblia nos orienta, não é? Então, sempre com o tom de esclarecer, nunca de afrontar, mas como a Bíblia nos confronta, então nós viemos aqui com este tema bastante importante para trazer aí esclarecimento, pastor Luciano. Exatamente. Nós vamos nos basear em qual texto, pastor Márcio, para dar ênfase ao programa e dar início nessa parte introdutória? Vamos lá. Se você quiser, pegue a sua Bíblia aí, abra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, tá? Vamos partir desse texto aqui, somente os 4 primeiros versos. 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, tá? E aí depois ele vai aqui, Paulo, colocar uma lista de dons, mas como nós vamos falar sobre os dons espirituais, e aí nós vamos pontuando aqui aos poucos, pastor. É bom lembrarmos que quando nós falamos de dons espirituais, nós falamos de correntes teológicas e temos que nos posicionar em relação a isso, né? Existem duas correntes de teologia em relação aos dons espirituais, a questão do Pentecostes, né, que são os cessacionistas e os continuistas, tá? Os cessacionistas, eles acreditam piamente que os dons cessaram no primeiro século e foi exclusivo para a igreja primitiva. Nós pertencemos ao pentecostalismo clássico, acreditamos, somos continuistas e cremos que os dons espirituais, ele pertence à atualidade da igreja ordiera, né, Evangelista Lucas? Com certeza, acreditamos nesta linha de raciocínio, na atualidade dos dons espirituais, que eles existem agora na vida da igreja, estão em exercício por aqueles que o recebem na igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos de dons espirituais, é claro que nós temos que estabelecer aqui uma linha de raciocínio extremamente coerente, que é bíblica, pelo fato de que o Espírito de Deus que distribui esses dons para a igreja. E é claro que quando nós falamos de dons espirituais, nós lembramos do Espírito, precisamos lembrar do Espírito. O texto que fora lido agora pelo pastor Márcio é um texto que nos traz esta alusão ao Espírito, porque falou de dons espirituais, fala-se sobre o Espírito Santo. E já para a guisa de introdução, é importante salientar que o Espírito de Deus, ele distribui os dons para a igreja, tá? E o Espírito de Deus, claro, nós acreditamos na ênfase de sua pessoa, na excelência de sua pessoa, que o Espírito, ele tem a sua personalidade. O Espírito de Deus, além de ser a terceira pessoa da divindade, que constitui a divindade e a trindade, ele é uma pessoa, tá? Nós acreditamos na personalidade do Espírito Santo, uma personalidade constituída por vontade, por intelecto e por emoções. Quando nós falamos, por exemplo, para falar sobre a emoção do Espírito, é bom a gente pautar aqui alguns textos bíblicos para
só mesmo dar uma introdução, falando sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que trabalha de forma efetiva, ativa, aplicando a obra e os benefícios da salvação na igreja. Queria que o pastor Márcio, por gentileza, fizesse a leitura para mim de Efésios, capítulo de número 4, verso de número 30, para que a gente venha estabelecer essa questão do Espírito ter emoções. Tá. Efésios capítulo 4, verso 30 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Só lembrando, o professor Lucas, que aqui não entristeçais o Espírito Santo está com E maiúsculo, literalmente referendando que ele é uma pessoa. Então o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo não é meramente uma energia. Exato, um sensorial. Exatamente. Não, senhor. É uma pessoa. Exatamente. Ele possui emoções. Sim. Né? E as emoções fazem parte da constituição de uma pessoa. É importante salientar também a questão de que aquilo que também constitui a personalidade de alguém é a sua vontade, é ter vontade. Quando nós falamos de vontade, nós não estamos falando de instinto, mas de vontade, aquilo que é constituído por meio de racionalidade. E temos aqui um livro, no livro de Atos, na verdade um texto para se transmitir isso, que é Atos capítulo de número 13, verso de número 1, 2, 3 e 4. Por favor, pastor Márcio. Vamos lá, Atos capítulo 13, de 1 a 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Elúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, mais uma vez com E maiúsculo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que o tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, mais uma vez, a pessoa que tem vontade do Espírito. Só lembrando, professor Lucas, quando o senhor falou sobre o intelecto, ter a vontade, sem ler mais texto, mas vindo aqui à mente, em Gênesis capítulo 1, verso 26, façamos o homem a nossa imagem. Essa imagem tem tudo a ver com raciocínio, com intelectualidade, com poder de decisão. Ética, moral. Literalmente aquilo que Deus tinha, porque o homem, como ápice da criação de Deus, só pra gente já, nessa parte introdutória, estamos falando de dons espirituais. Dons que não foram dados a animais irracionais que têm instinto, pastor Anselmo. Foi dado a homens inteligentes. Que têm que administrar de forma inteligentemente. Não é isso? Exatamente. Quando nós falamos e lembramos sobre a pessoa do Espírito, é importante salientar também o fato de que o Espírito, sendo uma pessoa e tendo a sua personalidade revelada nas Escrituras e manifestada na igreja, vemos o desejo de Deus se relacionar. O nosso Deus é o Deus de relacionamento. Sim. Pessoa se relacionando para com a pessoa, conversando com a pessoa e dialogando com a pessoa. Tanto é, evangelista Lucas e pastor Márcio, que nós vamos encontrar essa linha de relacionamento entre Deus e o homem na bênção apostólica. Sim. O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Sim. Exatamente. E a comunhão no grego é koinonia, né? O sentido original dessa palavra é o quê? Parceria, intimidade e amizade profunda. Então essa relação do Espírito conosco é o quê? É uma relação de parceria, é uma relação de intimidade e é uma relação de amizade profunda. Então entra o aspecto do relacionamento entre Deus e o homem aí. Ou seja, só me permite, é aquela questão da comunhão que ela, além de ser vertical, deságua na horizontalidade. Vem dele, mas eu comungo com os meus irmãos. E é o que é manifestado na cruz, sendo vertical e horizontal. Exatamente. Até porque os dons se deu pela graça inaudita do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo na cruz. Pois esse intuito da comunhão de Deus para com o homem e homem para com os homens é revelado desde o Antigo Testamento, através das duas tábuas, uma contendo as leis para com Deus, uma contendo as leis para com os homens. E aí isso se completa na cruz,
e está aí até hoje. Ou seja, então aqui a gente só dando aquelas pinceladas que vem desde o Antigo Testamento, sem fazer muitas aferições, Sim. mas isso aqui vai te pautando a você refletir aí, buscar verdade. subsídio bíblico, tá certo? Vamos lá. Que é o fato da verdadeira religião cristã. Sim, É me relacionar bem com Deus e também com os homens. com Né? certeza. Vamos lá. E enfatizando também a não só a personalidade do Espírito Santo, mas enfatizando também agora a sua divindade. Ele é Deus. Ele é Deus. Olhando para João capítulo 14, verso 16, nós vemos aí uma alusão implícita, né? Implícita, como disse até o próprio Atanásio, que no Novo Testamento, o Espírito de Deus, ele foi, a sua divindade foi manifestada de forma, digamos que implícita, né? Enquanto o Filho também foi manifestado de forma implícita no Antigo, agora no Novo, o Espírito ele é manifestado de forma implícita. Sim. Por favor, pastor Márcio, lê por João gentileza. 14:16. 14:16. Isso palavras de Jesus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Outro Consolador. para que fique convosco para sempre. Ou seja, esse outro Consolador, pastor Anselmo, é um da mesma espécie, do mesmo tipo. Halos no grego, né? Halos. Ou seja, ele tem a mesma substância, a mesma essência, ele é da mesma natureza. não entram em confronto e em conflito. Não. Não. E é interessante que aqui aparecem as três pessoas dentro de um contexto de As que três Jesus pessoas. roga ao Pai. É. E esse rogar é a comunicação, porque ele está orando na frente dos discípulos. Ou seja, eu tenho comunhão com ele. É. Eu sou ele, porque eu e o Pai Exatamente. somos um. Porém, eu sou o Deus encarnado, o Emanuel, que estou com vocês, né? O Deus conosco, no caso. Sim. E agora ele diz, eu vou rogar a ele que envie Outro. outro. verdade. Ou seja, então você veja que a atuação... E esse outro aí, embora ele seja do mesmo tipo, da mesma essência, mesma substância, mas como pessoa ele é outro, e como Sim. Deus ele é o mesmo. Aí Sim. vai entrar o mistério da Trindade. Da Não Trindade. tem como nós fugirmos disso. Eu acho que evangelista Lucas. esse texto aí é uma das expressões máximas do Novo Testamento Sim. acerca da revelação trinitária. Trinitariana. Eu acho que esse texto aí, porque como o pastor Márcio bem colocou aqui, de uma forma excelente, o Filho roga ao Pai que envie o outro, que este é o Espírito, mostrando as três pessoas da divindade, manifestando aí o plano de salvação que os E é três bom a elaboraram. gente frisar isso aqui também, que no plano da redenção, o Pai ele é arquiteta. Sim. O Filho, ele executa e o Espírito vai sustentar tudo que o Pai arquitetou e que o Filho Exatamente. executou Sustentar e aplicar. e aplicar. É. né? Exatamente. Até porque ele tem outras funções aí, mas só ainda continuando, só para ler o verso 17, porque aí tem a questão de onde nós, a igreja, entra com essa questão. Porque Vamos diz lá. assim, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, ou não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará Em vós. vós. Isso tem a ver de estar dentro. Além de ser pessoal, se relaciona, consola, conforta, me faz lembrar e traz à tona tudo aquilo que são as promessas de Deus. Me fez lembrar agora Né? uma alusão à questão do tabernáculo. Eu vi uma alusão ao tabernáculo com a constituição tricotômica humana. Porque o tabernáculo ele tinha 3 divisões: o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, o pátio externo, onde se queimava aquele sacrifício no altar de bronze, eu posso colocar como meu corpo. Sim. Como aquilo que Paulo diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão Exatamente. de Deus, que apresentais os vossos Romanos corpos. 12. Sim. Né? O lugar santo, onde se queimava o incenso, eu posso colocar minha alma, Sim. né? O perfume, a minha adoração. Mas o lugar santíssimo, onde a presença de Deus estava, o meu espírito. Aonde o Espírito de Deus, ele habita. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito de Deus, ele o quê? Comunica com o nosso espírito, ou Sim. testifica que nós somos filhos de Deus, né? Então é uma questão muito interessante isso aí. Essa questão de morar, né, do Espírito em vós, também faz alusão a tanta coisa, como principalmente ao novo nascimento. Sim. Porque o novo nascimento é exatamente isso. Né? O Espírito de Deus não habita no corpo, nem na alma. Ele habita no Espírito. Do Espírito. A habitação do Espírito de Deus acontece no homem através da habitação do Espírito de Deus, habitando no Espírito humano, e aí formando com ele uma coisa só, aplicando a obra e trazendo os benefícios da salvação, e isso já tomando conta da alma e também desaguando no corpo, né? Assim, Sim, pastor com Márcio? certeza.
E ainda temos mais uma referência aí, não é? Porque você Temos. falou do Espírito Santo com a sensibilidade aí de Efésios. Isso, e temos mais uma referência no caso seria de intelecto, de racionalidade, que seria Atos 5. Não, seria 1 Timóteo, pastor. de 1 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então vamos lá, 1 Timóteo. Capítulo 4, verso 1, pode ler? Isso, por favor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Só lembrando que, mas o Espírito expressamente diz, Espírito com E maiúsculo. maiúsculo. Se referindo Ou seja, à pessoa do pessoa Espírito bendita, Santo. né, do Espírito Santo, terceira pessoa. Exatamente. E depois, dando ouvidos a espíritos enganadores. Aí fala de espírito com E minúsculo, até porque nós temos que dissertar aqui sobre 3 espíritos, pastor Anselmo. Que quando se fala de Espírito Santo, a primeira, o espírito demoníaco E o espírito do próprio e o espírito homem. do próprio homem. Exatamente. Então, quando se fala em espíritos, plural, enganadores, ou é o do próprio homem que vai se apostatar, e como um herege, talvez, que não tem nada a ver, às vezes, com o demônio, no contexto de que ele quer desvirtuar a verdade bíblica, porque ele não compreende ou não quer compreender, e tem aquela questão do próprio espírito maligno o tomar num contexto de usá-lo. Então, quer dizer, espíritos enganadores. Enganadores, ok? plural, né? Plural. Foi muito importante essa colocação que o senhor fez, pastor, essa interpretação, essa exegese que o senhor acabou de fazer agora. Inclusive, é dos focos da escola de discípulo, trazer exegese bíblica, Sim. uma exegese bem feita, como disse Paulo a Timóteo, dizendo sobre o obreiro que maneja bem. A palavra. Manejar bem é isso, é interpretar bem, fazer uma boa exegese. O senhor falou aí sobre o fato de que o espírito enganador, sendo o próprio espírito do homem, Sim. que não quer transmitir a verdade do jeito que ela é, Sim. e é importante salientar o fato de que a soberba da vida, ela está depositada no espírito, Certo. aonde um homem, Sim. tendo a soberba da vida se manifestando no seu espírito, ele faz isso acontecer, e isso está revelado em João, no capítulo de número 2, a gente vê lá que Eva acaba até sendo comparada ao texto que João transmite, por causa da concupiscência da carne, Sim. concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Foi isso que aconteceu com ela lá no Éden. Exatamente. Porque ela foi atraída pela carne, pelo desejo de comer, depois os olhos e a soberba da vida no espírito. Sim. Tudo dividido no corpo, na alma e no O espírito. homem ele é mesmo. passivo de pecado tanto no corpo quanto na alma e também no espírito, não é Certo. isso? Fala das concupiscências, Exatamente. né? Desejos exacerbados. Desenfreados. Desenfreado, sem aflora-se. controle. Aquele Exatamente. negócio. Agora, Enfim. pastor Márcio, só mesmo para enfatizar a igualdade do espírito, tanto com o pai quanto com o filho, vamos exaltar a igualdade do espírito em 1 João, capítulo de número 5, verso de número 7. Por gentileza, vamos fazer 1 de a João, leitura. capítulo 5, verso 5. 7. Primeira Verso epístola, 7. tá? Então já lá no Isso. finalzinho, Epístola, primeira carta. epístola 5:7. joanina, capítulo Isso. 5, verso 7. Não, esse aqui é maravilhoso, esse verso, Isso. que diz o seguinte, ó. Porque 3 são os que testificam no céu. Primeiro, o Pai. Segundo, a palavra. Esse a palavra é o verbo. É o verbo. Exatamente. Jesus, certo? O cerne de um assunto, da conversa. E o terceiro, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Ou seja, a trindade, o antinômio teológico, né, que a gente pode colocar aqui, que é como 3 pessoas distintas, porém, um único Deus. Ao mesmo Exatamente. tempo sendo o mesmo Deus, né? Um Isso. Deus em 3 pessoas. 3 Então são pessoas. 3 que testificam no céu: Pai, a palavra, que é o Filho, Jesus, e o Espírito Santo. Ok? Exatamente. Aqui nós temos essa questão de ratificação aqui de. Então a gente exaltou aqui e mostrou a importância do Espírito, né, na atuação da igreja, na distribuição dos dons, ele como sendo Deus e a terceira pessoa da Trindade e participando realmente da divindade de uma forma inata. Agora, é importante a gente salientar também, pastor Márcio, o fato de que o Espírito vem aplicar e trazer à igreja todos os benefícios da salvação. Sim, Tudo está fundamentado na cruz. certo. E um texto para que a gente possa subsidiar isso é João, capítulo 16, verso 14. Que o Espírito ele veio para trazer o que é de Cristo, não é? Evangelho de João, capítulo 16, e o 16, verso... 14. 14. 16, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu
e vou-lo-á de anunciar. Aplicabilidade, Exatamente. né? A função do Espírito Ele de me aplicar a obra da glorificará, redenção. porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele há de receber o que é meu. Ou seja, Eu li uma frase, eu achei muito interessante essa frase. Porque o autor ele diz o seguinte: o Espírito Santo ele não veio para mostrar um Cristo terreno. Ele veio Sim. para mostrar o Cristo celestial, divino. o divino. Senhor. Ele veio para revelar o Cristo como Senhor. Então, toda a aplicabilidade da obra da redenção, nós precisamos de um Salvador para elaborar o plano, e ele foi Deus. Certo. Precisamos Deus de um Pai. Salvador para executar o Filho, o Verbo que se fez carne, executou na cruz esse plano, e precisamos de um para aplicá-lo em nós. Exatamente. E é a função do Espírito, porque a Bíblia diz o quê? Que o Espírito ele convence o homem do pecado, da justiça E do juízo. e do juízo. É como se o Espírito ele pegasse toda a obra da redenção e aplicasse em nós. É verdade. É verdade, pastor. Não, perfeito. Essa colocação é hiper inteligente. E só lembrando de que quando Jesus que foi o que veio executar, claro que, como você falou, o Espírito quer exaltá-lo como divino, Sim. e esse é o foco, inclusive, do Evangelho de João, exaltá-lo na sua divindade, Na sua divindade. sem esquecer do diofisismo, que ele foi 100% homem também. Isso. Ou seja, como homem, ele se submeteu a pai, mãe, aos homens, e a Bíblia diz que ele crescia em graça para com Deus e os homens. Olha que coisa Exatamente. maravilhosa. Exatamente. Porque deixar a sua glória, se tornar homem, sem deixar de ser Deus. E o Espírito Santo teve um papel muito interessante e muito importante na vida de Cristo. Primeiro porque ele foi concebido pelo Espírito. Foi gerado Exatamente. pelo Espírito. Né? Sim. Ele foi ensinado pelo Espírito. Então, o papel, capacitado pelo Espírito. Ele mesmo entrou na sinagoga num dia de sábado lá em Nazaré, onde fora criado. Lucas 4. Pegou aquele rolo de papiro, abriu, né, e leu e disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Sim. Isaías 61, né? Isso. E é interessante que quando ele chega lá, isso em Lucas 4, nessa sinagoga, a Bíblia diz que o servo, o diácono ali, supostamente, lhe dá o rolo, porque naquela época, Isaías é como se hoje para nós fosse os livros apocalípticos, né? Exatamente. Ou seja, falar de algo futurista. E dá a ele, a Bíblia diz que ele, achando onde estava, ele foi procurando onde estava escrito E aquilo que lembrando. ele queria falar a respeito dele próprio. Tanto que ele diz o quê? Hoje cumpre-se isso que está escrito. Exatamente. Porque eu vim para tirar daqueles que estão na escuridão, trazendo a luz, trazendo foco à vida, e isso é maravilhoso. O que causa um grande problema na sinagoga de Nazaré, Sim. porque ele cresce em Nazaré, com fama de carpinteiro, e abre o rolo de Isaías no capítulo 61, E diz: eu sou o Messias. e diz que a profecia se cumpre ali, dando a entender que a figura messiânica que Isaías transmite é ele É mesmo. ele E próprio. sem contar que na cultura bíblica da época, ou a cultura da época, um rolo de papiro chegava a 16 a 17 metros. E o livro de exatamente. Isaías é considerado para nós hoje a mini bíblia, porque tem 66 capítulos. Sim, sim. Então, com certeza, Jesus tinha muita intimidade com a Escritura para achar exatamente o que ele queria. Exatamente. E aí eu preciso salientar uma coisa, ó, deixando aqui para vocês, você vê que a gente vai falando aqui, coisa que está no nosso script, coisa que vai vindo aqui à mente, Jesus abriu o rolo e ele procurou. Isso dá a entender que ele, lógico, como conhecedor, porque ele foi um inspirador e o revelador Exatamente. da palavra, só que ele próprio procurou. Querido, nós precisamos mais folhear a palavra, né? Nos debruçarmos diante da palavra. Nós falamos aqui em outros programas, dá trabalho, pastor Anselmo. Dá. Professor Lucas, dá trabalho, não é brincadeira. Não. Só que é gostoso, é prazeroso e esclarecedor. Mais do que tudo, é esclarecedor. Verdade. Nós estamos aqui na Escola de Discípulos porque somos discípulos, estamos discipulando, sempre com este tom de abrir o livro, dissecar aquilo que é possível com a mente carnal, porque dissecar Deus seríamos muito pretensiosos, Claro. e cairíamos num erro terrível. Isso. Não é essa a nossa função, longe de nós, mas aquilo que já nos foi
dado por revelação, que é a Bíblia, e inspiração, então nós estamos pedindo a Deus sempre mais iluminação para nós podermos vir aqui e dissertarmos dentro da escola de discípulos. E é importante que a iluminação, o Espírito Santo tem um papel muito importante, né, Lucas? Na iluminação, nessa ajuda do cristão, sim, do crente em si, ele ser iluminado, né, receber ali uma iluminação referente a algum tipo de texto bíblico. É importante salientar isso também. Jesus, ele abriu o rolo, procurou o texto, achou o texto que ele queria transmitir. Então, nós falamos muito de relacionamento, e relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, nós falamos de intimidade. Então, eu preciso também desenvolver intimidade com as Escrituras. Sim. A boa interpretação também está fundamentada nisso, na leitura constante da mesma, Sim. para que essa intimidade venha a ser desenvolvida, esse senso de intimidade seja desenvolvido pelo próprio leitor. Sim, porque a Bíblia, ela é um mar de revelações, também muitas informações, porque ela engloba não só a área religiosa, mas todas as várias outras ciências existentes, e isso me faz me aproximar mais de Deus e também na própria Escritura. Eu saber identificar, ter a sensibilidade de identificar Glória o que eu preciso ler, o que eu preciso falar no determinado momento, na determinada hora. Agora, enfatizando essa questão do ministério do Espírito, porque esse é o trabalho, o serviço, o ministério do Espírito, trazer o que é de Cristo para a igreja, já me faz aqui me lembrar, já me vem à memória, pastores, o fato de que a raiz da palavra dom espiritual, onde nós vemos no texto grego a palavra carismata, que é uma palavra grega só, que ela é dividida em dois vocábulos, que é caris e mata. Caris sendo graça ou favor imerecido, e mata sendo dom, sendo uma riqueza, uma dádiva e um presente. Agora você observa uma coisa, os dons espirituais nada mais são, com base nessa definição da palavra original, do que dádivas distribuídas pela graça. Por isso o Espírito veio dar o que é de Cristo, porque ele veio distribuir as graças, ou para melhor, as graças divinas, os dons, as dádivas, ele veio distribuir de forma gratuita por causa do sacrifício de Cristo, devido a essa ordem que é estabelecida em toda a Bíblia, nós vemos isso, pelo fato de o sangue e a água estar sempre relacionados, principalmente no culto do tabernáculo, pastor Márcio. Sim. Você vê que primeiro vem o altar do holocausto, depois vem a pia de bronze, onde nós vemos a revelação de que a cruz tem que vir primeiro que o Pentecoste. Sim. E além disso, você falando sobre a origem, de forma assim que eu fiquei olhando e tá ficando bom. Tá. Lucas, Lucas, muito bom. Irmãos, é gostoso ouvir assim os companheiros falando. O Lucas falando da etimologia da palavra, dom, né? O Charles Mata, a questão da graça dada de forma... Dessa dádiva, desse presente tão voluntariamente, né? E quando a gente vai entender isso, nós vamos ver, por exemplo, Romanos capítulo 5, versos 15, Romanos 6, 23, 11, 29, a questão da dotação gratuita aos pecadores. Nós vamos analisar outros textos que em Atos capítulo 2, verso 38, Atos 10, 45, 11 e 17, falando sobre o Espírito Santo ter sido dado a nós. Ou seja, tudo isso tem a questão da gratuidade, certo? É o dom do próprio Espírito. Inclusive, o Espírito é chamado de dom em Atos. Exatamente. Né? Por essa questão dessa gratuidade, desse favor, desse presente. Só que assim, e ao mesmo tempo é um paradoxo, porque nós já estamos dando essa introdução bem assim, frondosa a respeito do que é os dons espirituais, para a gente já começar a falar sobre algumas diferenciações sobre dons espirituais e fruto, alguma coisa do tipo, não é isso, Lucas? Isso. Mas de qualquer forma, a gente tem que entender que assim, é um dom, é graça, é de graça, é um presente, tá, ótimo. Só que o próprio Jesus, em Lucas, ele vai falar a respeito de Lucas 11, 13, sobre ter que buscar. Porque dar-se a entender quando a gente fala de algo gratuito, de dádiva, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba entendendo isso de uma forma muito naquela questão da passividade. Sim, não, porque o dom é gratuito, vai vir nas minhas mãos. Exato, vai vir mas não assim, é bem sem fazer assim. Nada. Paulo, o próprio apóstolo Paulo em Corinto, falando para a igreja de Corinto, ele diz: buscai com zelo os melhores dons. Buscar. Né? Embora seja
é um presente, seja uma dádiva, mas a responsabilidade é individual. Sim, Você com tem que certeza. buscar os seus dons. E outra coisa, além de ser de graça e ter a responsabilidade individual, não é porque é de graça que todos vão ter. Exatamente. Ele vai distribuir como lhe apraz, Sim. como lhe é de fato certo e necessidade ou necessário, para melhor, de acordo com a necessidade de cada igreja local ou da própria igreja de Cristo espalhada pelo planeta. Como o pastor Márcio estava salientando aqui agora, nós vamos falando sobre esse assunto e vai ficando realmente muito bom, vai ficando maravilhoso, vai ficando enriquecido, mas quando a gente fala de dons, a primeira igreja neotestamentária que vem na nossa mente é a igreja de Corinto, Sim. né? Então eu já quero convidar você que está aí nos acompanhando e quero convidar nossos companheiros aqui para que nós venhamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 1, porque falou de dons, falou da igreja de Corinto. Exatamente. Tanto que a lista, a organização de culto, lista de dons espirituais, o uso dos dons, a excelência dos dons é explicado para a igreja de Corinto. Então, E que, inclusive, Paulo Vamos disse fazer que a ela leitura. tem todos, né? Ela tem exatamente. todos os dons. Qual que é o capítulo 1 e o verso? Capítulo 1, versículo de número 4 ao 7. 4 ao 7. Isso. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É até o 7? Isso, até o 7. Então é isso aí. Pois bem, então aí a gente vê nesse texto que a igreja de Corinto, ela era rica. Perfeito. Os dons também são riquezas espirituais, Sim. como o próprio texto está transmitindo. E a igreja não tinha falta de nenhum dom espiritual, pastor Márcio, pastor Sim. Anselmo. Na igreja de Corinto tinha uma completude de dons, né? Também não é pelo fato da igreja ter todos os dons espirituais que a igreja não vai ter problemas. Exatamente. Eu li uma frase interessante que diz assim: a igreja, ela não é um museu de santos, ela é um hospital de pecadores. Exatamente. Porque às vezes a gente olha a aparência de uma igreja e na igreja tem profeta, na igreja tem quem interprete línguas, tem quem tem o dom da fé, quem tem ciência, o dom da palavra, dons de curar, enfim. E a gente acha que essa igreja é perfeita. Não. Inclusive a igreja de Paulo, a igreja de Corinto, que Paulo a instruiu, E fundou, deu trabalho. Sim. E não só E deu porque muito. não era uma igreja perfeita, porque os crentes de Corinto não estavam usando os dons de forma correta. Correto. Então o que eu entendo, pastores, professores? Não basta ter o dom. Tem que usá-lo de forma correta. Sim. Né? E nós vamos entrando nesse assunto aí um pouco mais à frente. Não, mas é interessante essa situação, porque assim, a gente precisa de desmistificar Isso. duas coisinhas aqui, me permita rápido. Uma lá. primeiro, a igreja como organização Organização. Isso. institucional, que tem CNPJ, que tem corpo Exatamente. De juristas, Tem Paga fachada, impostos. tem placa, tem denominação, Paga impostos. paga impostos ou isento de outros, mas enfim, Exatamente. tem a sua conta bancária. E desmistificar da igreja como organismo vivo. Então, quem recebe os dons, como Paulo disse em 1 Coríntios, se eu não estou enganado, 3,18, que ele lá. disse... não é 3,18. Ele vai falar sobre vocês sois o templo do Espírito Santo. Está falando no 16. É no 16? É. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito E que o e Espírito, que o Espírito de Deus habita em vós. Exatamente, habita em vós. Obrigado e desculpa aqui pela... Mas enfim, ou seja, essa igreja que o Espírito habita é a igreja como organismo vivo. Organismo E não vivo. como organização. E essa igreja é o corpo místico de É o Cristo. corpo místico. É. Então, outro mito que nós precisamos aqui desmistificar é aqui o seguinte: tem muita gente que às vezes está pregando, às vezes num afã de falar e tal, e de que quer que a igreja tenha a sua vida ali consagrada e tal, e aí se remete à igreja primitiva. A igreja primitiva tinha muitas falhas. Muitos problemas. Muitos problemas. Eu não estou dizendo de que longe de nós sermos a igreja primitiva ou de não, porque nós somos a igreja do século XXI.
Essa é uma grande verdade. O contingente é maior, os problemas são maiores pelo tamanho da igreja propriamente dito. Porém, a igreja primitiva foi uma igreja que usufruiu dos dons espirituais? Sim. Inclusive, nós vamos ter que ir para Atos 2 para falar da descida do Espírito Santo e toda uma situação. A efusão do Espírito, a chegada. Só que assim, foi bom, pastor, maravilha, ótimo. Só que eram cerca de 500 e que ficou só 120. Depois a igreja aumentou para 3 mil, depois para 5 mil, e ela foi se avolumando, mas era uma igreja que tinha inúmeros problemas, Exatamente. assim como a igreja odierna. Exatamente. Né? E é bom a gente frisar, o pastor colocou aí sobre organização institucional, aquela a parte administrativa da igreja, a igreja como organização e a igreja como organismo vivo, como o corpo místico de Cristo. E quem batiza o crente no corpo místico de Cristo é o Espírito. É o Espírito. E a Bíblia diz o seguinte: todos nós fomos batizados no mesmo Espírito e fazemos parte do mesmo corpo. Sim. Então é bom a gente frisar o seguinte, que tem pessoas que estão inseridas na igreja como organização, mas infelizmente não estão como organismo vivo. Sim. Né? Tem uma credencial, mas não está credenciado Muito na bem. igreja como Colocação. Por organismo isso vivo. que organização e organismo vivo, na verdade, a gente poderia expressar essa realidade em duas palavras simples. Primeiro, a igreja organização fala do seu aspecto material. Sim. E a igreja organismo vivo fala do seu aspecto espiritual. Pronto. Né? Porque Exatamente. isso é uma forma de resumir essa questão e de enfatizar tudo isso. É aquilo que o pastor Anselmo acabou de falar. A questão de que o Espírito que nos batiza no corpo de Cristo, que nos emerge, que nos mergulha e nos faz nos tornar membros deste corpo místico que é espalhado no planeta, que não está fundamentado em nenhum tipo de nome, placa e etc. Denominação, mas em Cristo, Em a igreja Cristo, de a Cristo, igreja de a Cristo. noiva de Cristo. Em todas as eras. E quando a gente Sim. fala do corpo de Cristo, não estamos falando só sobre a igreja verdadeira, espalhada pelo planeta, mas estamos falando da igreja espalhada tanto pelo planeta agora, mas tantos aqueles também que estão aguardados no paraíso. Sim. Isso também é fundamental. Até a gente porque na enfatizar. oração sacerdotal de João 17, o Importante. próprio Jesus apresenta o quê? Os que o Senhor me entregou, E os que virão. os que estão no mundo e aqueles que hão de vir. Exatamente. Ou seja, inclusive, quando ele vai à cruz e ele derrama ali todo o seu sangue, se esvai todo o seu sangue, aquele sangue é cabalmente suficiente para redimir os pecados dos da era passada Presente e dos e presentes e dos futuros. Por Ou isso- seja, de onde estamos. Então, se a igreja Exatamente. durar mais 20 séculos, há sangue capaz de redimir E lembrando- mais 7 bilhões Lembrando de que nesse corpo, habitantes, meu irmão. nesse corpo místico, que é a igreja viva de Cristo, Cristo é a cabeça, Sim, mas o cabeça é o pastor. sim. Não é verdade? Sim. O pastor é o cabeça da igreja, porque abaixo de Deus ele está lá, mas a cabeça é Cristo, Sim. né? É da onde parte todo o comando. E É importante salientar essa questão que o pastor falou, sobre o corpo de místico de Cristo espalhado sobre a Terra, sobre o planeta, e falar sobre o crente de todas as eras, de todos os séculos, desde Cristo até o arrebatamento, o fato de que a carta aos Romanos enfatizou isso, que a Bíblia diz que, tendo Deus tolerado e deixado impune os pecados dos homens, é como se ele estivesse segurando a justiça plena nos pecados que os homens cometeram em todas as eras, para descontar tudo em Cristo. Então ele levou os pecados do passado, do presente e do futuro. E por que tem sangue? É suficiente para a igreja durar quanto tempo for necessário até o dia do arrebatamento? Porque na eternidade não tem passado, presente e futuro. Sim. A eternidade é como se fosse um presente contínuo. É um linear. Entrou com o sangue lá, é como se ele estivesse entrando agora e perdoando a gente agora. Exatamente. Glória Então a Deus. Deus sabe como ele trabalha e Deus sabe como executa o seu E é projeto. interessante, só aí, continuando na linha de raciocínio que o pastor Anselmo estava, sobre sermos imergidos no Espírito através do quê? Da aceitação, não é isso? Quando Exatamente. aceitamos a Cristo, automaticamente quando nós aceitamos, então tem toda uma situação de Ele dá o Espírito àqueles que o pedirem. Quando eu o aceito como meu único e suficiente Salvador, sem nenhum outro intermediário, valendo a pena lembrar que para aceitar a Cristo, participar da Igreja de Cristo como organismo vivo, tem que aceitar apenas Jesus. Ele é suficiente. E aí somos imersos no Espírito através dessa aceitação. Tá certo, pastor Anselmo? No corpo Correto. de Cristo. No corpo de Cristo. Ô, pastor Agora, Anselmo, o batismo no Espírito Santo é já outra é uma coisa, outra né? Que história, a gente já vai entrar já já. vamos entrar aí Pastor para não Anselmo, ter... palavra batismo no grego significa
mergulho, imersão. Imersão total. Total. Então, hein? por isso que, quando nós falamos sobre o sacramento, batismo nas águas, na verdade, o batismo nas águas nada mais é do que a representação daquilo que já aconteceu no mundo espiritual. Exatamente. Sim. É simbólico apenas. Eu só posso... Mas não deixa de ser um meio de graça. Sim, com certeza, óbvio. Se o batismo ele simboliza uma nova vida com Cristo e aquele ato de mergulhar, isso batismo nas águas. Sim. Tá? Aquele ato de mergulhar, ele representa o quê? Um sepultamento do velho homem. Para levantar um novo homem, eu só posso sepultar alguém que já está morto. Sim. Exatamente. Então, eu só batizo alguém que já nasceu de novo. Sim. Né? Agora, para a gente entender nessa parte sepultar introdutória... vivo dá problema depois, né? Aí dá problema. Vai querer sair de lá. É por isso que Ou ele... velhadão de vez em quando. É por isso que Jesus falou com Nicodemos que tinha que nascer de novo, né? Não tinha como. Não é só da água, não, né? Não, do espírito, do espírito também. meu irmão. Mas aí tem uma outra história disso aí, deixa para outro dia. Exato, mas de qualquer forma... Pode ser que a gente pegue um programa e fale só sobre o novo nascimento. Sim, mas só pra você ver como que interliga, não é? E é um negócio interessante. Não tem como sepultar vivo. Exatamente. Tem que morrer. E é bom a gente pegar também, o Lucas falou sobre um próximo programa, aproveitando você, amigo internauta, se você quiser algum assunto específico, deixa no comentário do vídeo embaixo, depois nós vamos ler, examinar e quem sabe a gente pode trazer pro programa. Sim, exatamente. Tá bom? Traga sugestões de temas, que isso é muito importante também. Frisando aqui, nessa parte introdutória, para a gente poder entender de uma forma mais clara, mais sintetizada, mais objetiva a questão dos dons espirituais, eu acho que a gente tem que dar um pulinho lá em Atos 2. Atos 2. A efusão do Espírito. Eu só queria salientar uma coisa, pastor Anselmo, o senhor falou aqui sobre a questão de que ter os dons espirituais não faz da igreja perfeita e não isenta a igreja de problemas. Sim. Perfeito. Você falou isso aí, isso é muito importante, e foi o que Paulo salientou na própria carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 3. Eu queria fazer uma leitura rápida aqui, para a gente ter isso em mente, que Paulo deixou isso claro. E é uma das pautas que a gente prometeu na chamada, a gente falou na chamada que ia falar sobre isso, sobre esse fato de ter os dons espirituais é a condição de ser transformado, digamos assim, na vida diária, uma vida cristã desenvolvida, ser cheio do Espírito. Vamos ver se isso é possível. Olha o que Paulo diz no capítulo 3, versículo 1. Olha aqui, ó. Vamos lá. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Mas tem dons espirituais. Tem dons, mas ele não pôde falar com eles como a espirituais. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então é possível ter dons espirituais e continuar numa prática de vida carnal, tá? Então é importante salientar isso. Então, dom não tem nada a ver com caráter e com espiritualidade. Perfeito. Exatamente. O evangelista Lucas colocou salientou aqui uma coisa muito importante. Então, cuidado. Não é porque a pessoa profetiza que ela é espiritual. Não é porque a pessoa tem uma palavra de sabedoria ou palavra da ciência que ela é espiritual. Os crentes de Corinto, a igreja de Corinto tinha os 9 dons, porém Paulo falou com eles como meninos, e não só como meninos, né? Porque não tinham maturidade. Falou também como a carnais, porque faltava espiritualidade no meio deles. Então, às vezes, nós temos esse problema da visibilidade, porque isso é provado cientificamente, que o ser humano, ele é muito guiado por aquilo que ele vê. Se encanta com um olhar. Com um olhar. Né? Então, porque a e pessoa... querendo ou não, os dons espirituais, eles mascaram uma espiritualidade. Mascaram. Quando você olha alguém pregando, alguém ensinando, alguém cantando, alguém exercendo algum dom, aquilo parece, nossa, deve orar 5 horas por dia. É a mente que as pessoas às vezes criam sobre nós, ministros. Né? Deve orar 5 horas por dia, deve estar nesse momento orando, deve estar consagrando, não toma café, consagra todo dia. É porque o dom tem essa capacidade de transmitir, pastor Márcio, de mascarar essa espiritualidade. Colocar essa roupagem exatamente, de espiritualidade. Mas não é condição, exatamente. Né, pastor Márcio? Não, com certeza. Até porque na leitura que você fez, Paulo, no versículo de número 2, ele disse, porque ainda não podíeis, passado, e nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, nem podiam e nem pode agora. E aí no verso de número 3 ele vai dizer, porque vocês sois carnais, havendo entre vocês invejas, dissensões. Mas, ou seja, a igreja tinha problema, mas tinha os dons. É claro que é bom ter os dons, e inclusive na pauta aqui a gente colocou, olha que coisa.
além de uma igreja que tem dons, é bom, mas ela tem problema? Tem problema. Só que a gente não pode, eu sempre digo isso, para quem me conhece, me ouve falar muito isso, nós não podemos permitir que o santo se torne algo comum. A gente não pode tornar aquilo que é santo comum. Exatamente. Por exemplo, o ato da Santa Ceia, o ato da oração, o ato do jejum, o ato da leitura bíblica, o ato do ir à congregação para nós comungarmos com os irmãos e ir lá adorarmos em coletivo. Nós não podemos deixar esses tipos de cerimônia santa se tornarem comuns. E alguns ainda terminam tornando-as profanas. Profanam dentro daquilo que é um ato sagrado. Eu não estou falando de um rito e de liturgia propriamente dito. Estamos falando de um ato sagrado, como a ceia, no contexto de fazermos a celebração, a memória, não é? Aquilo que é uma ordenança. Então tem pessoas que pouco está se importando com isso. Então, quer dizer, dons é muito bom, mas nós vamos, no próximo tópico aí, depois o pastor não vai falar mais alguma coisa e tal, mas a gente vai desmistificar essa questão aí, tá? Então, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Nem todos que expulsam demônio têm intimidade com Deus. Exatamente. Mateus capítulo número 7, o Senhor vai falar sobre isso, não é? Sobre a construção das casas, ou seja, então, fundamento espiritual tem muito mais a ver com o fruto do Espírito do que com os dons espirituais. Exatamente. E o interessante é que a igreja de Corinto foi fundada nada mais, nada menos por quem? Pelo apóstolo Paulo. Paulo, sim. Paulo, Perfeito. diariamente ou esporadicamente, estava escrevendo ali cartas, instruindo, exortando, ensinando, doutrinando, redarguindo os crentes de Corinto. Sim. Mas mesmo assim, tendo os 9 dons, a igreja foi chamada de carnal. E a palavra grega para carnal ou natural é psíquicos, ou o homem que é guiado pelas suas próprias inclinações e pelo seu próprio desejo. Então, uma pessoa carnal é quem? É uma pessoa que ela é guiada pelas suas inclinações, pelos desejos das paixões pecaminosas. E essa pessoa pode profetizar. Sim. Mas, ao mesmo tempo que ela está sendo utilizada por Deus, ela está sendo utilizada por si mesma. Agora, o espiritual ele é diferente. Ele é guiado pelo Espírito. Ele vive debaixo da orientação do Espírito. Isso é muito importante o senhor ter salientado agora, sabe por quê? Pelo fato de que o uso também dos dons é um uso consciente. Sim. O Espírito de Deus não rouba consciência de ninguém. Sim. E este é o tópico que nós vamos falar agora. Leia o capítulo 14, verso 32, de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 32, diz assim: E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, leia o 33 também, não? Por favor. Por favor. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos Santos. Por favor, tece um comentário sobre isso, por favor, pastor. Aqui está tão claro, mas enfim, os espíritos. Primeiro que o espírito aqui, espírito com E minúsculos. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Ou seja, quem controla o meu espírito sou eu mesmo. Exatamente. Então eu não tenho como embebecer-me ao ponto de ficar fora de mim. Ou seja, certo? quem profetiza não entra em transe. Não. Perde a consciência. Não. Então sabe o que está fazendo. Sabe. Óbvio. Isso aí. Então o espírito do profeta é sujeito. E ele não traz confusão, senão paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, então, quem vai ter o dom de discernimento vai saber que ele está falando pelo Espírito do Senhor, mas o espírito dele, como profeta, ele literalmente entende cabalmente, porque o espírito dele não está interligado com o de Deus. Então ele não sai, não tem como sair. Eu sair rodando, correndo e não saber o que eu estou fazendo. E é interessante, isso aí também é interessante, porque eu já vi muito isso acontecer. Como nós estamos falando de profecia, dons espirituais, querendo ou não, acaba entrando em algumas áreas no campo da experiência. Sim, pastor, a gente tem que citar. Num culto, numa hora de culto, ou na hora que vai se ministrar a palavra de Deus, a maior profecia naquele momento é a palavra. Sim. E eu já vi profetas se levantando na hora do culto, interpelando o pregador para profetizar. Será que o profeta não consegue segurar a profecia e entregar no final do culto ou esperar a mensagem acabar? Claro, deve, não é que Deve, porque Pode e deve. o culto deve ter ordem.
E outra questão, nós vamos entrar no dom de profecia depois, no transcorrer aqui da nossa interação, mas o Espírito Santo ele não se autopromove. E o que mais a gente vê em determinados lugares é a autopromoção do profeta. Em vez de se enaltecer o nome de Jesus, estão se autopromovendo. Verdade. Até uma historinha um pouco para descontrair você que está em casa. Naquele culto fervoroso, eu gosto, irmão, sou pentecostal, dou lugar ao Espírito, dou vazão. Quando Deus está falando, total reverência, mas infelizmente muitas igrejas têm perdido a essência, aquilo que Paulo fala, a necessidade da ordem no culto. Nós precisamos ter ordem no culto. Tanto é que Paulo diz assim, o culto de vocês tem que ser feito com a razão, tem que ser um culto racional. Racional. Não é? Então o camarada se levantou no culto e saiu marchando, eu sou filho, estou passeando no meio de vós. Aí outro profeta, para não ficar para trás, ele diz, eis que sou o pai, e quando o pai fala, o filho tem que se assentar para ouvir. Ou seja, a autopromoção do profeta. Exatamente. Então, isso para mim não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele sempre se ocultou. Né? Ele sempre se ocultou para quê? Para glorificar o nome de Jesus. Exatamente. E pastores, é importante salientar tudo isso pelo quadro do pentecostalismo atual no Brasil que nós estamos enfrentando. Essa questão de que eu profetizei, mas não lembro o que eu falei, eu estou sentindo sensações aqui que não sou eu, não é eu que estou fazendo, tá acontecendo assim que eu não estou nem percebendo. Ou seja, na verdade, acaba tendo um sincretismo com ideologias espíritas, nada contra ninguém, não estou querendo atacar ninguém aqui, mas eu estou falando só estou falando mesmo pelo fato da mistura cultural que existe no nosso país, porque isso também influencia, mas acaba tendo ideologias espíritas, ideologias de outras religiões dentro dos movimentos pentecostais. Terrível. E mais do que tudo isso, o sensacionalismo. Sensacionalismo, Na verdade, para quem tem a Bíblia como maior subsídio e único no contexto de que aqui é a boca de Deus, como disse Martinho Lutero, quando a Bíblia fala, Deus fala. Lutero diz só há um livro, a Bíblia. Exatamente. Quando vamos à Bíblia, sempre, todo tempo é exíguo, porque a Bíblia é a boca de Deus, é a própria palavra de Deus. O arauto de Deus, aquele que está sendo o profeta no momento, esboçando a mensagem bíblica, cristocêntrica, nunca quererá levar para si a glória que é de Deus. Exatamente. Por isso que João Batista, o próprio Jesus disse, olha, nascido de mulher, não tem maior que ele. Profeta como João, não tem. Só que quando foram pedir as credenciais dele, o que disseram? Você é o Messias? O que ele disse? Não. Você é profeta? Ele disse, eu não sou não. O que você é então? Porque você tem tanta graça, você fala com tanta propriedade, eu sou uma voz que clamo. Ou seja, era primo de segundo grau, mas nunca disse, eu sou primo de Jesus. Nem o conhecia, só o conheceu no dia do batismo. Meu irmão, a gente precisa mais de literalmente sermos servos. É verdade. Que é como Paulo se apresentou na maioria das suas epístolas. Paulo, servo. Paulo, servo. Paulo, servo. Paulo. Outra, primeiro é um nome, porque eu não posso ficar escondido atrás de um título. Ah, você é pastor, você é professor, você é evangelista, você é presbítero, você é o diácono. Não, é porque tá vindo aí, anuncia-se, tá vindo aí o pastor fulano, um missionário. Meu irmão, antes de um título, um nome, porque está se defendendo aquilo que é caráter. Exatamente. Depois, a sua essência verdadeira. Exatamente. O servo que serve verdadeiramente. E o servo, a tradução mais clássica do servo no original grego é doulos. Ou seja, um escravo. Escravo manietado. Eu não faço o que quero. Quando Paulo escreveu uma das suas cartas, disse Paulo, prisioneiro. Mas prisioneiro verdade. de quem? Do Senhor. De Jesus. Meu irmão, eu não falo o que eu quero no contexto de que a Bíblia é esclarecedora e me fala. Então, é por isso que eu não devo viver com situações psíquicas. É isso que o senhor deu? Isso, exatamente. Psíquicas vindo do homem. Do próprio homem. A natureza carnal é caída. Quando o homem se converte, conversão é o quê? Metanoia, não é? Metanoia, mudança de mente. Mudança de mente. Automaticamente é a mudança. Ou seja, o Espírito habita em mim quando eu o aceito, me converto, e agora tudo que eu vou falar tem que ser baseado no Espírito. E quando nós falamos de humildade, né? Isso é muito sério. Porque quando você pergunta para alguém,
você é humilde. Se ele falar, eu sou humilde, ele já perdeu a sua humildade. Já deixou. Porque a humildade não tem consciência de si mesma, Sim. né? E não se autoconclama. E o senhor falou sobre essa questão de doulos, o escravo, aquele que não é dono de si, a questão de servo. Porque eu amo cristologia, amo carta de Filipenses, quando ele fala que Jesus, ele era o verbo, mas ele se esvaziou, assumiu a nossa natureza, né? Mas a gente não pode esquecer também que o Espírito Santo ele foi servo, e é servo. Porque ele deixou o seu trono no céu para habitar conosco. Nós precisamos de 2 intercessores, né? Um está no céu, Cristo, como sumo sacerdote, intercessor, concessor de dons e advogado. O ministério de Cristo é celestial, mediador. Mas além de ministrar por nós no céu, nós precisamos de outro para interceder dentro de nós. Dentro de nós. Então o Espírito ele desce na efusão no dia de Pentecostes e decide habitar conosco. Ele deixou o trono, ele deixou conosco e em nós. E em nós, né? Conosco e principalmente em nós. Essa questão de habitar no nosso espírito, isso é importante. Agora, só mesmo ratificando este assunto que nós entramos aqui, então o uso dos dons espirituais é consciente. Feito de forma consciente. O Espírito de Deus não toma consciência de ninguém. Você sabe o que você está fazendo, você se lembra do que você está fazendo, porque caso contrário é possessão, tá? Agora, por favor, pastor, por favor. Tanto que uma das funções do Espírito não é nos fazer lembrar. Como que eu vou falar algo que eu não Exatamente. tô falando? Exatamente. Muito Exatamente. Tem hora que a gente, como humano limitado, devido à canseira, estafa, tem hora que a gente não lembra. Como aqui acontece num programa, e vocês têm visto, Exatamente. às vezes a gente vai falar, por exemplo, eu estou interpelando aqui, aí vem um texto, poxa, Verdade. 14 de 1 Coríntios, 1 Coríntios 14, verso 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Peraí, se tem ordem, tem decência, tem raciocínio. Raciocínio lógico. Tem lógica. Romanos 12:1, vocês têm que transformar. E então, tanto transformar com a metanoia. Com a metanoia. Alguém que já é transformado. Tanto na questão no campo da bibliologia, se a gente for analisar e fizer um exame acurado, tanto na revelação e na inspiração, o Espírito Santo não aviltou ninguém. Tanto é que Moisés coloca a sua personalidade no Pentateuco. Exatamente. Sim. Lucas coloca a sua metodologia científica no seu evangelho. O Espírito Santo não engessa ninguém. Cada livro da Bíblia tem o seu aspecto, a sua peculiaridade, a sua particularidade, também por causa do autor que transmitiu aquelas verdades que ele estava recebendo. Sim. Isso é muito importante. Agora, pastor Márcio, pastor Anselmo, já que nós já pautamos aqui que ter dons espirituais não é condição de espiritualidade elevada e nem ser cheio do Espírito Santo, qual é a evidência máxima de ser cheio do Espírito Santo? A evidência máxima de uma pessoa ser cheia, na minha concepção, é a pessoa evidenciar os frutos do Espírito. A pessoa tem que evidenciar. Vamos para Gálatas capítulo 5? Vamos. Não tem como ser diferente. Não tem. Só lembrando aqui que quando se tem o fruto, lembrando que é assim. É o fruto. O fruto. É singular. Com 9 gomes. É singular. Exatamente. É singular. Isso. O fruto. E é o fruto do Espírito versus as obras da carne, que são denominadas ali e contabilizadas 16 obras da carne. E aí eu a contabilizo como a 17ª, que aí quando Paulo termina diz assim, coisas semelhantes a essas. Coisas semelhantes a essa é a 17ª. É muita coisa. Porque coisas semelhantes a essas são coisas que estão implícitas e que às vezes nós não vemos. Ou coisas que às vezes alguém diz, mas isso não está na Bíblia. Está de forma implícita. De forma coisas implícita. Semelhantes a essa. Tem tantos exatamente. Que não está denominado, pastor Anselmo. Mas são semelhantes. Mas são semelhantes. Não é? Exatamente. Estão intrinsecamente ligados. Intrinsecamente. Exatamente. A Bíblia, meu Deus, ela tem resposta. Tem um pastor que diz o seguinte, a Bíblia tem resposta para tudo, quem não tem são os crentes. E essa é uma grande verdade, porque temos tudo aqui, eu costumo dizer isso, mas... O pastor, o senhor falou aí, pastor Márcio, sobre a questão de ser fruto no singular. Sim. A ideia que Paulo quer transmitir aí é a seguinte, o fruto você recebe ele inteiro. Exatamente. Então o que acontece? Ou você vai ter paz, e não adianta você falar assim, tenho paz, mas não tenho longanimidade. Sim. Tenho domínio próprio, mas não consigo ter amor. Então, se você receber um, você vai ter que receber todos os outros 8. Não vem fracionado e nem gotejado. Não, é o fruto. Pastor Anselmo.
É verdade, o fruto do Espírito. Gálatas, o senhor quer ler? Pode ler, pastor, fique à vontade. Gálatas 5:22. Vamos lá. Gálatas 5:22. Isso. Mas o fruto do Espírito, lembrando, Espírito com E maiúsculo, primeiro, caridade, que é amor, gozo, que é alegria, paz, terceiro, longanimidade, benignidade, quinto, bondade, sexto, fé, sétimo, mansidão, oitavo e temperança, que é o nono. Ou seja, quando somos imersos no Espírito e buscamos o Espírito cada dia mais, nós vamos conquistando este que é Exatamente. O fruto do Exatamente. Então, o Espírito. crente cheio do Espírito Santo é o crente que tem este fruto com esses 9 gomos. Ou seja, primeiro, olha que coisa interessante, que se a gente for Vamos lá. analisar bem, só fazendo uma situação aqui, quando a gente lê as obras da carne, as 3 primeiras obras da carne é o seguinte, é prostituição, capítulo 5, verso 19. Prostituição, impureza e lascívia. Os 3. Prostituição, impureza e lascívia. E os Certo. 3 primeiros gomos do fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Veja que amor vai entrar em contradição com literalmente prostituição. Exatamente. Olha que coisa que parece que... Forte. Se a Forte. gente lê assim, parece que prostituição é o quê? Prostituir não é violar? Prostituir não é romper? Prostituir não é ir para um lado oposto? E o pior prostituto, ou aquele que se prostitui, a pior prostituição não é a no matrimônio, não é a de uma amizade. A pior prostituição é a teológica. E quem se prostitui teologicamente está fadado a se prostituir com qualquer outra coisa. Exatamente. É verdade. Sim ou não? Sim. Então veja aqui, primeira E esse, obra da o senhor carne... tocou num assunto interessante, é que já surgiu uma coisa aqui. O pecado de Israel no Reino do Norte, especificamente em Samaria, que era a sua capital, não era a depravação total e o abandono a Deus. Era a prostituição espiritual. E flertar com outro Porque Deus. Elias A chamou o povo. mistura, o sincretismo Miscigenação. religioso. que Elias chamou o povo e conclamou dizendo: olha, até quando cocheareis entre dois? tinha pensamentos. Então, na mente do povo, Baal e Deus. Ora o povo adorava Baal, ora o povo adorava Deus. Ora o povo jejuava Baal e misturava o santo com o profano. É a mesma coisa de você pegar uma doutrina santa sem mistura da Bíblia e misturá-la com sincretismo religioso. É. Eu vou tocar numa área aqui. Pega esse sal, pega essa rosa, pega esse colar, passa Pega no essa corredor teia. de fogo, na porta encantada, irmão. A doutrina é santa, ela é pura, ela é sem mistura. Sem mistura. Nós não precisamos desses patuás, né, desses subsídios que Exatamente. tem tudo a ver com sincretismo e até ecumenismo. Ecumenismo, Ecumenismo, porque é. eles A colocam. Bíblia nunca fez defesa disso, meu irmão. Não, É a não. mesma coisa de colocar todas as crendices no liquidificador e dar para o povo beber. É um ecumenismo religioso. A doutrina, a sã doutrina, ela é comparada com a espinha dorsal. Sim. Ela vem numa linha só e ela tem as suas, as suas costelas, né? Tem as suas linhas divididas aí que geram uma função só para o movimento do corpo. E veio Acabou. uma coisa aqui interessante. Jesus deu 2 coisas para o povo. Multiplicou 5 pães de cevada e 2 peixes. Quando se fala de pão, está falando da palavra. Mas quando se está falando de peixe, está falando da doutrina. Porque comer Exatamente. peixe, pastor Márcio, dá trabalho. Você tem que verificar os espinhos, você tem que abrir, você tem que ter delicadeza. Então o crente tem que comer pão e comer peixe, Exatamente. viu? Comer pão e comer peixe. Vamos lá. Exatamente. Só terminando essa questão do raciocínio, então você veja que amor e prostituição. Então, ou você ama, ou você se prostitui. Exatamente. Tá? Automaticamente aí o segundo fruto, rapidinho, impureza. E aí, alegria. Ou você é alegre numa totalidade. Olha, escuta. Cristão passa por adversidade? Sim. A tristeza é circunstancial. Filipenses 4:4. Regozijai-vos no Espírito. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo estava o quê? Encarcerado. E alguém que está encarcerado lá tem momento para ficar alegre? Não. Dentro daquilo Não. que é racional? Lógico, Mas não. se eu sou prisioneiro no Senhor, inclusive quando ele escreve a Filemon, ele diz Paulo, prisioneiro. Só que ele disse, eu estou preso, estou em cadeias. Só a guarda pretoriana era cerca de 9.000 soldados. Paulo passou preso algumas vezes, porque se tem um apóstolo que sabe falar de prisão, Prisão é Paulo. Só que quando ele está terminando a carta aos Filipenses, o que ele diz? Olha, os crentes aqui do Império Romano, né, da casa de César, vos saúda, né? Principalmente daqui da casa de César. Os cristãos aqui
estão saudando-vos, né? Daqui da Itália, mas os da casa de César, principalmente, porque ele havia ganhado tanto soldado, tanta gente, onde? Preso. Então tem tudo a ver com o amor. O amor, ele é algo que está num grau superlativo. A dificuldade, a situação de um vilipêndio, de um vitupério, nós todos passamos, mas é circunstancial. Então, gozo, amor, tá? Alegria, paz e longanimidade. Então, todos que têm esse fruto, vai superabundar. Por mais que eu esteja sangrando, mas eu sempre vou dar vida e transmitir vida para você. Eu posso não ter sido curado totalmente, mas eu tenho palavra de cura para você. É verdade. Não é isso? É verdade. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Com certeza. Lembrando... tem um texto aí, né, inserido aí nessa porção de Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 16 até o 26, o verso 25 especificamente, ele diz assim, ó: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí mostra, esse texto de forma implícita mostra e denota o relacionamento íntimo entre o Espírito, íntimo e pessoal, claro, entre o Espírito e o crente. Porque se você olhar, ele diz assim, eu vou enviar outro Consolador, o Paracleto, aquele que está ao lado. Então ele diz assim, Jesus ele fala lá em João capítulo de número 14, verso 16, que ele é aquele que vai ficar do nosso lado. Só que aqui, em Gálatas, capítulo 5, verso 25, quando diz assim, andemos também no Espírito, a palavra andar é andar ao lado. Ou seja, não adianta só ele andar ao meu lado, eu tenho que andar do lado dele. Ou seja, é um relacionamento recíproco. Ele está do meu lado, mas eu também estou do lado dele. Andar no Espírito também não depende só do Espírito, depende de mim. Eu também tenho que me esforçar para andar no Espírito e ter esse fruto produzido na minha vida. É bom lembrar, relacionamento é isso aí, é troca, é reciprocidade. Se eu apertar a sua mão, você vai sentir a minha e eu vou sentir a sua mão. Exatamente. Isso é relacionamento. É igual, eu costumo dizer isso no tabernáculo, né? Por que Deus pediu para que o povo construísse o tabernáculo? Deus não queria só que o povo sentisse o seu calor. Deus também queria sentir o calor do seu povo. Verdade. Deus queria sentir Aleluia. O sacrifício, sentir o incenso. Deus queria que seu povo adorasse. É verdade. Mas eu estava pensando aqui e teologando um pouquinho, e a gente precisa entender o seguinte, embora os frutos do Espírito, ou fruto que é um, e se divide em 9 gomos aí, são 9, evidencia uma verdadeira espiritualidade, mas a gente também não pode abrir mão dos dons espirituais. Exatamente. Eu vou entrar aqui só num detalhe aqui, porque existem 5 pecados que são específicos e direcionados ao Espírito Santo. Se a gente fizer um exame da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, nós vamos ver que existem 5 pecados que a Bíblia menciona que são direcionados especificamente a ele. Primeiro, tentar o Espírito, mentir ao Espírito, que é o caso de Ananias e Safira, resistir ao Espírito, blasfemar contra o Espírito, e Paulo também diz o seguinte, não extingais o Espírito, ou não apagueis a ação do Espírito no meio de vós. Então a gente tem que entrar num paradoxo aqui, porque não adianta eu também ter todos os frutos do Espírito, se eu resisto os dons do Espírito na minha vida, se eu estou extinguindo, apagando a ação do Espírito. Então, para mim, isso aqui tem que andar de mão dada. Tanto é que existe uma semelhança, né? São 9 dons, são um fruto do Espírito, porém esse fruto se divide em 9 categorias, ou 9 gomos. Isso é importante. Não, perfeito. Agora eu acho que a gente precisa de... A gente está falando aqui, a gente está passando tão rápido. O negócio está bom. 1h15, falando, a gente não quer... É verdade. Mais para não nos tornarmos prolixos, mas vamos aí caminhando já para o fim, dentro daquele contexto de Atos 2. Atos 2. Ou seja, da descida do Espírito Santo. E aí, o que acontece lá, pastor Anselmo? Porque ali se começa a igreja primitiva. Eu costumo dizer que a igreja ela não nasceu no Pentecostes, ela foi inaugurada. Então não nasceu. Não. Foi inaugurada. Foi inaugurada. Eu já vi muitos pregadores, infelizmente, pregando uma exegese do texto errada, dizendo que a igreja nasce no Pentecoste. A igreja nunca nasceu no Pentecoste, ela foi inaugurada. A igreja nasceu no Calvário, né? Ela nasceu de Cristo no Calvário. Senão, aquilo que Lucas disse, a cruz precede, o sacrifício ele precede o quê? A ação do Espírito. Então, antes de ter Pentecoste, primeiro tem que ter cruz. Se não tiver cruz, não tem Pentecostes. Na verdade, a igreja ela está enquadrada exatamente dentro da comparação
que foi transmitida pelo próprio Deus, dentro do livro de Gênesis, lá no Éden, com Eva. Porque, na verdade, o que acontece? A Bíblia diz claramente, tipologia. A Bíblia diz claramente, em Gênesis capítulo 5, que Deus criou o homem e a mulher na mesma hora. E chamou-os, no plural, de Adão. Chamou-os Adão. Por quê? Porque Deus criou Adão, mas Eva estava escondida dentro dele. E aí Deus, quando vai trazer a mulher que estava escondida em Adão, ele a constrói daquilo que já estava escondida dentro dele. E é o que acontece com a igreja. A igreja está escondida em Cristo, como Cristo também estava escondido no seio do Pai. E isso é interessante, essa linguagem tipológica que o evangelista colocou, o Lucas, que Eva, ela nasce das feridas de Adão. Então, para que Eva pudesse existir, primeiro Deus faz um sono profundo cair sobre ele. Então a igreja, ela só existiu depois que Cristo se levantou. E interessante é que quando Adão viu que a mulher estava prontinha, o homem foi feito do pó, mas a mulher foi feita do osso, aí Adão olhou para ela e disse assim: essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher ou varoa, porque do varão foi tomada. Ou seja, em outras palavras, sintetizando ou parafraseando, Adão estava dizendo o seguinte: ela tem a mesma natureza que eu, porque ela foi tirada de dentro de mim. Então a igreja verdadeira, ela tem a natureza de Cristo, ela se parece com ele. Cristo olha para esse corpo místico, não para a organização, mas para o corpo místico e diz: eles são parecidos comigo porque ele tem a mesma natureza. E quem nos traz essa semelhança e a natureza é a regeneração pelo Espírito, é o novo nascimento, é a adoção na família divina. Vamos um pouco mais além. Os ossos falam de estrutura e a carne fala da semelhança e da sensibilidade de como agir em natureza. Então isso é muito importante. A gente mas pode é um assunto para tipologia aqui. Porque se a gente deixa eu concluir, pastor Márcio, porque está surgindo um negócio tão interessante. O osso é a parte mais forte do corpo. Quando Deus criou a mulher do osso, já tipologicamente se referindo à igreja, está dizendo: a minha igreja é forte. Ou seja, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, porque a igreja é forte. E outra, exatamente. Mas aí já que vocês falaram, tipologia. A questão de na cruz, inclusive, quando foi-lhe acertado aquela lança na sua costela, né, entre a quinta e a sexta. Quinta e sexta costela, ou seja, se a mulher foi tirada da costela de Adão, e através da mulher veio o pecado, dentro de um contexto de que ela foi induzida, ou seja, já que foi da costela que saiu a mulher e a mulher pecou, é dessas costelas que vai sair a igreja, no contexto de que fira aqui, que daqui em diante vai sair o quê? Acaba de sair o sangue, sai água, e aí lá no Getsemane ele suou a diurese, literalmente suor, depois sangue, então lá sangue e água. A hematitrose, né? Hematitrose está consumado. Ou seja, foi da costela que nasceu e da igreja, da própria costela que o Senhor regenerou a igreja e dali nasceu e enfim. Exatamente, tanto que depois o anjo acorda Pedro tocando na sua costela, mas isso aí deixa para outro dia. Agora você entende uma coisa. Quando a gente fala de Atos capítulo número 2, nós entramos na última pauta desse programa, de hoje, dentro desse tema de dons espirituais, que é as funções. Qual é o propósito dos dons? E isso, claro, Atos capítulo de número 2 revela de forma clara a função do dom, pastor Anselmo. Qual seria esse propósito? O propósito, pastor Anselmo, em rápidas palavras, assim, para que a gente compreenda o propósito dos dons espirituais para a igreja. O propósito dos dons espirituais para a igreja, primeiro, ela é a manutenção do corpo de Cristo, né? A igreja, a própria Bíblia diz: se não houver profecia, o povo se corrompe. Então tem que ter profetas na igreja, né? Os dons espirituais, eles servem para proteger a igreja. Tanto é que o dom de discernir espíritos é um dom que acaba sendo um dom de proteção, porque se chega alguém na igreja com um espírito demoníaco, introduzindo um ensino fora dos padrões doutrinários, e é indispensável para todo pastor que dirige uma igreja ter o dom de discernir espíritos. Exatamente. Né? Como o pastor Márcio havia colocado e frisado de uma forma tão peculiar no começo, existem 3 tipos de espírito que pode atuar numa igreja: o espírito de Deus, o espírito do homem e um espírito demoníaco. Hoje a igreja é uma miscelância de pessoas, é uma miscelância de culturas e, enfim, pessoas feridas, pessoas que vêm de um... Então nós precisamos ter direcionamento espiritual. É verdade. Agora, Atos capítulo de número 2,
cumprindo-se o dia de Pentecoste, como diz a Bíblia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E essas línguas pousaram sobre cada um deles, e a Bíblia diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo ia lhes concedendo que falasse. Que línguas era essa, pastor Márcio? Literalmente, essa língua é a xenoglossia. Xenoglossia no grego. Xen, estranho, gloss é o ato de falar, então, ou seja, falar o estranho. E é interessante que a xenoglossia é um fenômeno que, no caso, eles, galileus, falavam sem nunca ter estudado, não é? Exatamente. Então, xenoglossia vem de línguas estrangeiras, idiomas estrangeiros. Línguas idiomáticas, né? Línguas idiomáticas, porque eles estavam ali cerca de 15 nações, 14, 15 nações. Partos, medas, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Frígia, na Panfilha, no Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, judeus, prosélitos, cretenses e árabes. Todos estavam ali. E eram Meu Jesus. diversos, e eles, galileus, sendo homens indoutos, falavam nestas línguas. E eles, os próprios que estavam ali, dessas nações, estranharam, dizendo: como é que nós podemos ouvi-los falar, sendo que essa é a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, estão embebecidos. Mas o fenômeno mais assim impactante, evangelista Lucas, é que os visitantes ou judeus que vieram para a festa do Pentecostes disseram: não são todos esses galileus que estão falando? Exatamente. Como, pois, nós estamos ouvindo na nossa própria língua em que fomos criados? Galileus, homens que são simples, homens de origem simples, de profissão simples. Norte de Israel, distante do norte templo, de Israel, que ficava no exatamente. E que não teria tanto fácil acesso assim para se estudar uma língua. Até porque até hoje nós temos essa digamos, complexidade para se estudar uma outra língua. Então, homens que tinham profissões, digamos que simplórias demais, homens do campo que, da pesca, do campo da pesca, que também se vestiam de forma simplória, mas estavam falando de forma perfeita e eficaz outras línguas de outras nações. Partos, então, isso, medos, falando línguas realmente, para aquele momento, idiomáticas. foi incrível, e foi também para chamar a atenção daqueles que ali estavam. Foi extremamente estratégico, era dia de Pentecoste. Jerusalém tinha 50 mil habitantes, dia de festa ia para mais ou menos 200 mil até meio milhão de pessoas, por causa dos hotéis que fervilhavam na época de Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Então isso foi, exatamente, isso aí foi extremamente estratégico. E lembrando que a língua ela é um instrumento da fala e da comunicação. Sim. Faz parte da fonética. Então não adianta, se eu na linguagem interpessoal, se eu pensar, ninguém vai entender. Mas se eu falar verbalmente ou verbalizar, vai haver entendimento. Tá, e aí vamos só entender uma situação de que é o seguinte: lá em Gênesis, na Torre de Babel, o Senhor confundiu e criou os idiomas, e agora em Atos 2 ele faz um grupo falar em todos os idiomas. Ou seja, exatamente, atuação íntegra e total do Espírito Santo. Diz que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Exato, ele confunde quando quer e faz haver clareza também quando ele quer. É verdade. Tá certo? Então, havendo isso, é interessante que dali, então, difundiu-se essa situação no dia de Pentecostes, falaram a xenoglossia, mas e aí? E os dons espirituais? Aí eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente também sobre a glossolalia, porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, tanto o senhor como o evangelista Lucas, claro, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, Paulo vai falar sobre a glossolalia, porque a xenoglossia é uma língua idiomática, pode ser uma língua de qualquer nação. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o que é o batismo com o Espírito Santo, evangelista Lucas? Batismo com o Espírito Santo, a definição que nós temos de batismo com o Espírito Santo seria exatamente o revestimento de poder para a capacitação para o serviço divino. E é claro, dentro do livro de Atos dos Apóstolos, a maior evidência que nós vemos do batismo com o Espírito Santo, a maior evidência, na maioria das vezes que ele aparece, é línguas estranhas ou a glossolalia.
E a diferença entre glossolalia e xenoglossia, pastor Marcos? A língua idiomática e a língua desconhecida ou a língua estranha. Tá, é bastante interessante que é o seguinte, como nós somos de uma linha continuista, Pentecostalismo clássico. Cremos na evidência dos dons espirituais ainda hoje. Acreditamos. Só valendo a pena lembrar, escute isso com muita atenção. Dons espirituais, eles são colocados, depois nós vamos citar aqui mais uns minutinhos, alguns textos para nós esboçarmos uma questão de que é o seguinte. Os dons espirituais continuam em evidência, só que são esporádicos alguns dons. Por exemplo, milagres sobrenaturais. É todo dia que um braço de alguém tem a mão mirrada, o braço estica? Não. É todo dia que o Senhor ressuscita o morto? Não. É todo dia que o Senhor cura um paralítico? Não. Mas vocês duvidam que isso aconteça ainda hoje? Não. Não. Claro que não. Pode Nós acontecer. cremos que ele faz porque Cremos, ele tem feito. E acreditamos outra, o dom, piamente. ele não é controlado pelo profeta. Exatamente. Então, só para responder a pergunta que o pastor Anselmo me fez, estou vindo aqui para dizer que nós somos continuistas, Ok. cremos sim na continuidade dos dons, porém, vários deles são esporádicos. O que está em maior evidência é esse aqui, ó, da sabedoria, da ciência, da exposição bíblica, tá? Isso indo só um pouquinho lá na frente sobre os dons ministeriais, dom de profeta. Quem faz uso da palavra está sendo profeta, porque está proferindo a palavra de alguém para alguém, dele para um auditório ou para uma pessoa. É verdade. Agora, o que acontece? Esse está em evidência sempre. Não pode cair em desuso, tá? Agora, os outros são esporádicos. Aí nós vamos entender o seguinte, por exemplo, um dos dons espirituais é a variedade de línguas. Então eu posso tanto falar a xenoglossia, eu posso aqui começar a falar em espanhol, eu posso falar em russo, eu posso falar um mandarim, sem nunca ter estudado, e Deus vai fazer alguém que está lá do outro lado da tela entender. É verdade. Agora, sem dúvida. Pode ser dado o seguinte, evangelista Lucas, o pastor Anselmo, eu posso falar o português e ele ouvir em mandarim lá do outro lado. No meu timbre de voz, ele vai saber que é eu que estou falando, mas... ouvindo em outro idioma. Eu falo português e ele ouve lá o mandarim. Como eu posso ser usado aqui em mandarim literalmente e ele ouvir lá? É verdade. Exatamente. Essa é uma situação. Agora, falar em línguas estranhas é interessante, a variedade de línguas está num grau superlativo, pastor Anselmo, que vai além de eu falar a xenoglossia, uma língua estranha idiomática muito estudado, e eu começar a falar também em línguas estranhas, línguas espirituais, que são para minha edificação, inclusive, e eu posso falar tanto uma quanto a outra, ou as duas juntas. Agora, e você vê o seguinte, tem gente que pergunta, o que é língua estranha? Para que falar língua estranha? Texto agora. Exatamente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1 e 2, é a definição bíblica do dom de línguas estranhas, aquilo que a Bíblia realmente transmite sobre o que ele é. Vamos ler aqui. Segui o amor, versículo 1, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Tudo bem. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios com Deus. Aí, glossolalia. Glossolalia. Então, esta é a definição bíblica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, é a definição bíblica do dom de línguas. Pastor então, Márcio, o dom de línguas ele serve para uma interação entre o meu espírito e Deus. Onde eu falo das necessidades espirituais que eu tenho. E isso é tão interessante que às vezes nem eu sei o que eu estou falando. Mas o espírito que está em mim, ele geme com gemidos inexprimíveis e transforma a Deus. E o Lucas falou uma coisa interessante, que o versículo 4 diz assim, quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Então, língua estranha não é para mim me envaidecer e me autopromover. Né? Língua estranha é o quê? Para edificação própria. Inclusive, uma pontuação aqui, sem nenhum tipo de alfinetada, pelo amor de Deus, certo. não é um Claro. escola de discípulos. Claro. Mas quando eu estou esboçando a palavra de Deus na igreja, ou em um culto ao ar livre, por exemplo, é claro que Deus pode tomar-me para dentro de uma língua estranha, inclusive trazer uma mensagem
para uma pessoa. Exatamente. E o Espírito de Deus vai fazer com que ela entenda dentro daquilo que transmitido, como que eu posso dizer? Eu vou falar e ele vai traduzir aquilo, tá? Mas há quem fique falando, achando que vai fazer com que o auditório entre em efusão. Efusão. Tanto é que Paulo diz muito de falar em línguas estranhas, quando na verdade nesse mesmo texto ele fala sobre isso. Isso. Então quando eu vou falar para um público heterogêneo, é melhor que eu fale 5 palavras no meu próprio raciocínio e idioma. Para que todos entendam e sejam edificados do que falar. E eles vão entender. Então, exatamente. Uma questão de o Espírito pode nos tocar e levar? Sim, porém não é regra. Tudo não bem? é via de regra. Exatamente. Claro. Tá. Isso está no capítulo 14 ainda de 1 Coríntios, o verso de número 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. E tanto é que mesmo eu orando em línguas, né, em línguas estranhas, em glossolalia, em línguas estranhas, Paulo diz que o meu próprio intelecto ele fica sem entendimento. Sim. Ele diz no versículo 14, pois se eu oro em línguas, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo, ou sem entendimento. Ou seja, a não ser que Deus me dê a própria interpretação do que eu estou falando. Exatamente. Ao contrário, eu fico sem entendimento. Então, exatamente. E resumindo assim, o fato dessa questão dos dons espirituais, dentro do seu propósito, é edificação. A palavra que define o propósito dos dons é edificação. Edificação. Consolo, exortação, ajuda, proteção. É aquilo que os dons proporcionam para a Igreja de Cristo. Eu queria, queridos, até pela... tanto assunto, eu acho que assim, se a gente ainda fosse falar, nós estaríamos introduzindo, porque é muita coisa. Muita coisa. Mas, pra gente encerrar aqui, eu acho que Marcos, capítulo de número 16, vamos encerrar com esse texto? Pastor, vamos trazer a título de ratificação, a lista. Isso, os dons eles estão catalogados, são 9 dons, estão catalogados ou subdivididos, nós costumamos subdividir em 3 categorias. Isso. O primeiro são os dons chamados dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. E os dons de poder, pastor Márcio? Dons de poder seria fé, cura e maravilha, né? Ou milagres, são os 3 estão aí dentro da categoria. E os dons de elocução, evangelista Temos Lucas? os dons de elocução, que é profecia, línguas e interpretação das línguas. Se nós fôssemos parar em cada um desse dom, irmãos, ia dar muita coisa pra gente falar. Não, acho que cada dom é uma aula só, um debate específico, só, porque é muita coisa, muita coisa. Com a questão de, a gente quis exaltar a pessoa do Espírito Santo, porque é através dele que são repartidos os dons. Aí, e exatamente. que é ele quem dá, capacita, conforme o Lucas tinha falado claramente lá atrás. Exatamente. E outra, sempre para a glória dele, nós somos apenas instrumentos, arautos, tá certo? Mas quando a gente fala sobre estar em evidência, esses dons ainda somos continuistas, tá? Mas Marcos, capítulo de número 16, eu quero ler aqui o texto, só que eu vou pedir para os amigos me ajudarem com as referências, inclusive. Vamos lá. Mas Marcos 16, 15 a 18, depois se... Lucas, vamos ver aí Atos 28, se você puder, Atos capítulo de número 28, do 1 ao 10, mas depois a gente vê aqui, depois pastor Anselmo, 1 Timóteo 5, 23, tá? Então eu vou ler Marcos capítulo 16, versos 15 a 18, diz assim, ó: E disse-lhes, isso Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, tá? Lembra o batismo, nós já falamos lá atrás, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. E em meu nome, são 5 sinais. Qual que é o primeiro sinal? Expulsar demônios, falarão novas línguas, verso 18, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, quarto, e quinto, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Rapidinho. Expulsar demônio não é algo outorgado, autoridade, outorgado apenas a ministros do evangelho, e sim a todos os que creem. Todos os cristãos. Falar novas línguas, xenoglossia, glossolalia, tá? A variedade de línguas. Pegarem serpentes. Quando fala em pegarem serpentes,
Paulo, lá em Atos capítulo A ilha de 28, Malta. o evangelista Lucas vai ler, ele não pegou porque quis, mas terminou sendo picado por uma víbora. Aí Isso. pensaram que ele era alguém que iria morrer por causa que tinha um encosto nele, um demônio. Depois ele não incha, ele não estopora, ele não morre. Agora ele é um deus e ele lança... Olha que coisa. Beber coisa mortífera. Em Roma se matava com Cicuta. Era um veneno. um veneno Mortífero. ou seja, coisas mortíferas, e curava os enfermos. Então nós vamos falar sobre isso aqui de forma bastante interessante para entendermos. Mas Atos, capítulo de número 28, Lucas, um versículo aí que fala que ele curou aí alguém? Vamos lá. Olha, diz assim, verso 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Ou seja, só que ele curou várias pessoas lá, pai de Públio, e todos que vieram da ilha, ele terminou orando e curou, Curou. tá? Mas já Aqui, lá... ó, verso 8, pastor, ó. Ah. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Curou. E também, ó, a questão do versículo de número 9. Feito, pois, isto, vieram também ter com eles os demais que na ilha tinham enfermidades, e eles o sararam. Dá-se a entender que Paulo tinha o dom da cura. Sim, e curou todos Curou naquela todos situação. naquela Mas já ocasião. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, Vamos ler pastor lá. Anselmo? E lembrando que a cura ela é esporádica, ela não vai acontecer do jeito que Sim. eu quero, na hora que eu quero. Olha o que acontece lá, o conselho que Paulo dá ao jovem Timóteo, seu filho na fé, na sua primeira carta, ou epístola, que é uma epístola pastoral a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Olha o conselho de Paulo. Não beba somente água, mas também um pouco de vinho. Tá, olha que coisa. Então, quer dizer, o Paulo que curou lá em Malta, agora orientou a Timóteo A se tratar com uma se espécie de um tratar com- remédio para poder Sim. se curar. Ou seja, eu curei lá, mas Deus Tá. não me usou para Aonde, curar aonde você vem aqui. a justificativa daquelas pessoas que dizem assim, não, eu não vou tomar remédio, ora por mim, para que Deus venha me curar. Isso é irracional. Sim, sabe? sim. Irracional. Achando Isso é irracional. que Deus não pode curar. Deus pode, mas espera lá, alto lá. É. E outra, tem certos tipos de pessoas que dizem assim, agora vem aqui que é a hora da cura. Sim. Vamos orar que eu vou É o curar. dia, e... é a Como explosão se- dos milagres. Exato, como se é ali. Porque os sinais seguem os que creem e acham que é assim. Que é assim. Exatamente. Meu irmão, alto lá. Eu vou ler mais um versículo aqui, depois evangelista Lucas, capítulo 4, 25 a 27. Lucas 4, 25 a 27, o senhor já fica na agulha aí, mas eu vou ler 2 Timóteo 4, 20. Olha que versículo, 2 Timóteo 4, 20. Paulo está fazendo aqui uns agradecimentos, ele vai dizer assim, ó, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Peraí, em Malta ele cura todos. Para Timóteo, toma um remédio. E no caso lá em Mileto, eu deixei Trófimo doente. Ele não tinha os dons? Por que ele não curou todo mundo então? Lucas 4, de 25 a 27. Diz assim, na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Tá, então veja lá, o próprio Jesus está citando textos veterotestamentários. Veterotestamentário. Ou seja, Elias foi apenas a uma viúva e Eliseu curou apenas Naamã. Naamã. Mas existiam outras viúvas e existiam outros Todos leprosos. leprosos. Meu irmão,
escuta um negócio aqui, só pra gente, basicamente, eu já tô encerrando. Vamos encerrar já. Mas tem programas de rádio, televisão, coisa do tipo, que alguém pega, pastor, me permita aqui, o celular, manda aqui a sua mensagem, eu vou ler aqui, e agora é o momento da revelação. E olha, Deus está me mostrando. Meu irmão, cuidado com isso. Isso é perigoso. Tá? Perigoso. Então, não existe. Deus Isso dá quando- na hora que Ele Isso quer. quando não é pra pôr o copo de água na televisão e orar. Não, mas e tudo. hoje não dá mais, porque Sincretismo. as televisões não são mais de cubo, de tubo. Ah, é, Hoje não dá mais. Mudaram a estratégia porque era Não, de não. tubo. Aí tinha Aí como pôr em você cima. não coloca na frente mesmo. Põe na frente Mas aí mesmo. não funciona, será? Ah, não sei. Irmão, irmão, para aí, me ajuda. Isso Tá é bom? sincretismo Não, religioso. me ajuda. E outro, o cronograma não é do profeta, é de É Deus. de Deus. Deus decide quem ele quer curar, na hora que ele curar. É aquela canção, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Porque E acabou. uma coisa importante para salientar também. O Espírito distribui os dons e a ação dos dons é feita de acordo com a vontade dele. Exatamente. Sim. Ele está segurando as rédeas Sim. do funcionamento dos dons espirituais na igreja. A gente não pode achar assim, recebi o dom daqui que eu vou fazer da forma que eu quiser, no momento Eu sou o que eu quiser. dono. Não. Foi lhe dado, mas no momento que o Espírito quiser executar através da sua vida. Tanto em 1 Coríntios 12, quando vai falar do pneumaticós, coisas do Espírito, Espíritos. dons espirituais, quanto em Efésios, só capítulo 4, quando vai falar dos dons ministeriais, Deus deu à igreja pastores. Deus deu à igreja dons. É. Quem manda é Deus, quem dá é Deus, quem usa é Deus, quem Exatamente. exalta é Deus, quem abate é Deus e acabou. Meu irmão, olha, fazendo já minha consideração final, pastor Anselmo, foi uma alegria estar com o senhor, é sempre Alegria uma toda alegria. nossa, Professor, pastor. Lucas, é sempre uma alegria estar aqui com Prazer. vocês. Nós estamos aqui há quase 2 horas falando, esse programa está um pouco maior, né? Extensivo. Mas assim, fez-se necessário. Todos os versículos, referências que nós lemos, leia com atenção. Verdade. Essa é a escola de discípulos. Contamos com a sua audiência. Olha, ouça esse programa, assista o programa, curta, comente, mas não esqueça de compartilhar. Quanto mais pessoas ver, será melhor. Nós estamos aqui com muita alegria dissertando assuntos importantes da obra de Deus e você é peça fundamental. Não que queiramos audiência, mas é que o nome do Senhor precisa ser propagado e glorificado, tá É bom? verdade. Fica aqui o meu agradecimento a vocês. Que Deus em Cristo os abençoe. Meus amigos, Deus em Cristo continue abençoando. Amém. Tá bom? Amém. Queremos agradecer a todos, agradecer você, internauta, que participou conosco, ratificando o que eles disseram. Divulgue, siga-nos na nossa página no Face, no Instagram, a Escola de Discípulos. Comente embaixo dos vídeos, coloque a sua sugestão. Eu gostaria que vocês falassem sobre tipologia bíblica, ramartiologia, enfim, deixa lá o seu comentário, nós vamos fazer uma avaliação, quem sabe o seu comentário pode ser tema do próximo programa. Isso, eu também quero agradecer, pastor Márcio, Deus abençoe. Prazer estar aqui com o senhor também. Aprendi muito aqui agora nesse momento, porque a gente ensina e aprende, nós aprendemos juntos. É a escola de né? discípulo, né? Exatamente. Esse é o intuito da Escola de Discípulos. Pastor Anselmo, Deus abençoe também de forma poderosa neste mais um programa, o segundo programa que nós estamos fazendo aqui. Um prazer maravilhoso, Deus abençoe. E a você aí também que nos assistiu, muito obrigado por estar aí conectado conosco. Este vídeo vai agora estar na nossa página, Escola de Discípulos, no Facebook, e também será colocado no nosso canal no YouTube, lá, Escola de Discípulos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e nós esperamos vocês. Até a próxima. E vem para a Escola de Discípulos.